Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Quem ainda não fez a sua prece, a gente convida sempre a mentalizar, quem está fazendo com a gente aqui às 20 horas, né? Fazer uma prece, mentalizar a casa para receber a irradiação, ou quem está em trabalho de obsessão, né? Uma concentração ainda maior, né? Quem quer colocar alguma aguinha aí para magnetizar também, né? Específico para você ou para a família, né? Mas quando alguém na família tiver vamos dizer, algum contexto diferente, que precisa de algum tratamento, seja depressivo, ansiedade, problemas físicos mesmo, você pode botar uma garrafinha específica para você mesmo, né, ou para essa pessoa da família, para que a espiritualidade possa ali trazer algum remédio específico com a gente, para aquela patologia que a pessoa esteja passando no momento, né, como nos mostra André Luiz no livro Nosso Lar. Então, assim, o tema de hoje que a gente trouxe é Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, vamos refletir um pouco sobre isso nesses 15 a 20 minutinhos que a gente tem. O homem inteligente na Terra. O que será que significa essa inteligência, né? Quando se refere ao homem aqui, é lógico que a gente está falando de um contexto de humanidade, né? O caráter básico é como todas as outras situações de faculdades inerentes ao ser humano. Faculdades e princípios adquiridos. Mas para isso, para entender um pouco isso, a gente precisa entender na base o que nós somos. Então, o Espiritismo sabe que não somos seres físicos, que somos seres espirituais, no momento, espontaneamente, estando manifestado no mundo físico através de um corpo físico, mas que o que nos define é o espírito que somos. Podemos ver isso até na consideração em gêmeos idênticos, que a ciência vai dizer que são duas pessoas idênticas e iguais. Mas se apenas fosse o físico e o meio a qual ele vive, essa influência do meio, que gerasse nele a sua perspectiva de vida, gerasse nele o seu temperamento, o seu aspecto de capacidades cognitivas, né? Então esses dois irmãos nascidos do mesmo útero, do mesmo óvulo, na mesma família, tendo a mesma educação, eles teriam que ter personalidades idênticas, desenvolvimentos idênticos. E isso não existe, não tem nenhum gêmeos que são idênticos na sua manifestação, apenas na manifestação física, na manifestação de DNA. Mas a manifestação de personalidade, de aprendizado são muito diferentes. Por quê? Porque, como disse antes, nós somos um ser espiritual, criados por Deus, que tivemos um início, mas não teremos fim. Somos, sim, imortais enquanto espírito que somos. E esse espírito, que é o que somos, ele tem um processo de categoria de evolução. E essa evolução, ela é condicionada nos processos reencarnatórios, nas várias sucessivas reencarnações, até que ele se liberte desse processo reencarnatório. Por que se liberte? Porque isso não é uma escolha do ser humano. Isso é uma escolha de Deus num processo que Deus desenvolve para dar condições que o espírito evolua. Então, é compulsoriamente que nós passamos no processo reencarnatório. A chegar a espírito puro, livre do processo da reencarnação, há muitas e muitas existências corpóreas. Uma vida com várias experiências físicas. Certo dia, ainda comentando com um amigo, ele disse, mas então quer dizer que eu não tenho nem escolha? Se eu não quiser mais reencarnar, eu sou obrigado? E porque isso também, Deus nos... Ele estava meio naquele dia aborrecido, assim por se dizer, e tem dias que a gente está e a gente expressa esses pensamentos. E logo após ele então comentou que a filha dele de manhã não quis ir para a escola. E disse, não vou, e ele obrigou ela para a escola, né? Eu disse, você não fez então com a sua filha justamente o que Deus faz com a gente? Então Deus é como pai e a gente é como criança. Então a gente não sabe o que é melhor para nós. Como às vezes a criança que não quer ir para a escola, ela não entende que é um processo obrigatório, natural, que ela precisa de desenvolvimento. Então aí é onde a gente vai chegar para falar um pouco sobre a questão da inteligência. Porque uns são mais providos de inteligências e um menos, né? A inteligência ela vai nos dizer aqui que ela é uma prova
que ela vem para quê? Para ajudar no processo da humanidade, para ajudar no desenvolvimento da humanidade. E que seria muito errado, vamos se dizer, a gente usar da inteligência contra o processo de evolução. Como dar um exemplo assim no Evangelho. Uma pessoa que contrata alguém para capinar. Ele lhe dá a enxada. E esse contratado, em vez de usar a enxada para fazer o processo a qual ele foi contratado e concordou, ele acaba usando dessa enxada contra o seu empregador. Então, quando o ser humano utiliza a inteligência com um processo negativo, ele está fazendo isso, ele está usando ela contra Deus. Só que sobre a inteligência, quais seriam os exemplos? O que a gente pode trazer para o dia de hoje, para a atualidade, pelo que nós brasileiros estamos vivendo agora, né? Então, assim, a inteligência, como disse, ela é uma faculdade e ela também é uma prova, porque muitas vezes a gente pode se achar mais orgulhoso, quem tem mais inteligência, ou se considera ter inteligência, se considerar melhor, usar a inteligência muitas vezes para desenvolver, vamos se dizer, hoje a gente vê os ataques de hacker. Tem que ser muito inteligente para conseguir ir lá e quebrar todas as senhas de uma empresa, de uma instituição, até de um país, e conseguir entrar lá e remover códigos, mudar situações, roubar dinheiro, né? Então, fazer, vamos dizer, sequestro de dados, ela tem que ter inteligência. Só que ela está usando a inteligência de uma forma negativa, a enxada contra o patrão. Então, essa pessoa, na prova da inteligência, ela já rodou. Ela já, vamos dizer assim, já está como devedora, porque ela está utilizando para o mal. Então, a inteligência é boa ou ruim? A inteligência é um processo positivo de evolução da humanidade, mas aquele que a utiliza, muitas vezes, a utiliza mal, e assim ele acaba se prejudicando e prejudicando os que estão à sua volta. Como também vamos falar da prova da riqueza, seria parecido. A riqueza ela vem com um processo natural em alguns seres humanos, em algumas pessoas, para ajudar a desenvolver a humanidade, né? Então, se não tivéssemos pessoas milionárias, quem iria investir em novas tecnologias? Quem iria botar dinheiro na frente de construções, pagar à vista, para daí poder vender para alguém e esse alguém financiar lá pelo banco e ir pagando devagarinho, né? Então, se todos tivessem apenas o suficiente, a gente não teria desenvolvimento. A ciência, a medicina, o quanto ela se desenvolveu, quanta qualidade de vida ela dá para a gente hoje. Esse aparelho aqui que a gente está utilizando, foi alguém que reencarnou na Terra com uma ideia muito louca de dizer, não, eu vou conseguir fazer um computador pessoal para cada um ter um computador na mão. Mas quando ele falou isso, ele era tido como louco, né? E aí vai desenvolvendo, quebra-se paradigmas. E hoje a gente está aqui, ó, fazendo uma live, usando aqui um celular, que hoje tem mais capacidade de computação nessa coisinha pequena do que computadores enormes de anos atrás. Mas o que pôde gerar esse desenvolvimento? A riqueza. Então, assim, a riqueza é um propósito de desenvolvimento para a humanidade. Mesmo que a pessoa teve seus lucros, ela deve ter por isso, mas ela acaba ajudando a humanidade. Diferente daquele cientista que, em vez de buscar algo para a humanidade, e para buscar lucro, ele vai desenvolver novas armas, ele vai investir no setor bélico, um setor de destruição, aonde Emmanuel nos fala no livro Caminho da Luz, que a Terra ela ainda tem uma inteligência muito animalizada, bestializada, porque o setor mais lucrativo da Terra ainda é o setor bélico. E que a gente, nesse processo de transição, a gente precisa buscar entender, vamos se dizer, essa melhora em nós mesmos, para que a gente possa, vamos se dizer, nos desenvolver no aspecto intelectual de um ponto de vista benéfico para nós e para o nosso próximo, né? E não num setor de desenvolvimento onde visamos apenas o lucro, mesmo que esse lucro gere dor e sofrimento para o próximo, porque isso irá gerar débitos kármicos individuais e coletivos também para cada uma comunidade. E agora falando um pouco mais sobre inteligência, no seu aspecto, às vezes a gente pensa em inteligência em conhecimento, né? E ter mais conhecimento, bastante conhecimento. Outro dia ainda estava vendo uma live do Sadhguru
e ele dizia que a inteligência é importante, conhecimento, mas em uma terra de analfabetos, quem ler já vai ser rei. Mas quando todos estiverem lendo, aquele cidadão ali que lia e que poderia ser rei, já não é mais ninguém, porque todos estão lendo. Hoje nós temos ferramentas na internet que ela já nos dá informação, a gente digita ali para o Google, para a Siri, ou apenas pergunta por telefone, mesmo que ele estiver desligado ali, ou desligado, o que a gente quer dizer ali, em modo de dormência. Às vezes a gente está fazendo a conversa e de repente ele responde, a gente nem está conversando com o telefone, então a gente pergunta alguma coisa e ele já nos dá a resposta. Então o conhecimento em si, ele já não está mais sendo visto como um fator assim tão primordial, tão especial. E Sadhguru nos diz que a gente precisaria ter a clareza, que é muito melhor do que a questão apenas do conhecimento. O que seria clareza? A clareza seria eu ter conhecimento, ter a inteligência sobre esse conhecimento, mas saber que esse conhecimento não é muito perto daquilo que se tem para conhecer, que isso é uma frase socrática. E eu ter a clareza de quando algo vir a mim, eu não negar aquilo que vem. Porque se eu achar que eu tenho muito conhecimento e eu sei tudo, eu não estou mais aberto para saber nada. E aí nós vamos chegar também na alteridade, que seria o quê? A alteridade é a questão de eu perceber se o outro que é diferente de mim não pode estar mais correto do que eu. Só que é muito difícil para o nosso ego, para o nosso orgulho. Então, se eu achar que eu sou muito inteligente, eu não estou aberto a isso, eu não tenho clareza. Então, para mim ter clareza, por mais conhecimento ou inteligência que a pessoa possa ter, ele precisa deixar aquilo de lado e aceitar aquilo que é diferente dele apenas para reflexão. E aí ponderar de um modo imparcial qual dessas duas ideias é mais correta. Qual dessas duas ideias está mais certa ou não, né? Para a partir daí eu desenvolver essa inteligência. A inteligência hoje seria muito importante a gente talvez até dividir ela em inteligência de conhecimento, inteligência racional e inteligência emocional. Inteligência de conhecimento seria a capacidade de eu compreender certas coisas, estudar, memorizar, guardar e daí ainda agir de acordo com aquilo que eu conheço. Porque isso que é muito interessante, muitas vezes eu conheço muita coisa, mas eu acabo não agindo de acordo com aquilo. E essa própria questão da inteligência de conhecimento, ela também vai estar assim, que tipo de conhecimento eu busco? Eu estou fechado apenas num tipo de conhecimento? Porque às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, ter muito conhecimento em alguma área, e em outra ela ser totalmente ignorante. E o ignorante não é no termo pejorativo, mas é no termo simplesmente de falta de conhecimento. Então às vezes a pessoa pode ser muito inteligente de todos os aspectos materiais, mas ela é ignorante nos aspectos espirituais com que nós somos. E isso muda totalmente o seu discernimento e a sua conduta. Então, às vezes, é necessário a gente estudar um pouco sobre aquilo que a gente é ignorante. Ou aquele que estuda apenas a parte espiritual não estuda a parte física, que é importante também. A gente precisa ter um todo, porque é um conjunto. Nós somos seres espirituais, mas nesse momento mergulhado num corpo físico. Então, é uma dualidade, a gente precisa conhecer os dois lados. Se a gente estudar só um, esse conhecimento, ele vai ser um conhecimento falho, manco, e ele não vai nos levar a algum lugar muito adiante. A gente entende ainda que, enquanto espírito, nós temos dois processos de evolução principal. A evolução intelectual e a evolução moral. Então, a inteligência apenas intelectual, ela é muito perigosa, porque com a moral junto, justamente como a gente vai conseguir a inteligência moral? Estudando sobre as coisas do ser, as coisas metafísicas, além daquilo que nossos olhos podem perceber ou das nossas mãos tocarem, mas aquilo que nos demonstra a natureza que ela existe, já desde os estudos dos pré-socráticos, dos socráticos, né, que estudavam sobre as consciências, sobre o porquê as coisas se desenvolviam, de onde as coisas vinham, né, apenas com um estágio de observação. Então falamos na primeira, que é a inteligência intelectual, do conhecimento. Inteligência racional, essa está ligada à questão filosófica. O que é filosofia? A busca da verdade. Então um filósofo, ele nunca vai simplesmente aceitar algo. E hoje está muito importante a gente utilizar isso.
por questões muito do que a gente vai entender e hoje é divulgado em fake news, que tem até um nome. São mensagens lançadas no meio de comunicação online, distribuída a todos, que são mensagens enganosas, não verdadeiras, são falácias. Só que as pessoas, elas acreditam só porque vem na internet, vem num grupo ou vem de uma certa pessoa, ela acredita, sem buscar afinco se aquilo é verdade ou não. E isso é muito simples buscar hoje, né? Então tive a deparação ainda agora na sexta-feira com uma notícia que alguém chegou a mim e disse que estava muito nervoso, as pessoas do trabalho dela estavam nervosas com uma mensagem que receberam lá num grupo que falava sobre uma questão de política. Então, lê a mensagem ali para mim. Ela leu a mensagem e disse, isso é um fake news. Ah, por quê? Mas tá aqui, CNN. Tava em cima, né, CNN, o logotipo. Eu digo, primeiro, não tem ali na tua mensagem www.cnn, aonde é o endereço, a casa da CNN no mundo online. Tava apenas aquela imagem. E a outra, a própria questão, a gente já percebe hoje, se a gente começar a pegar o tipo de mensagem que é fake news. São certas coisas que a gente já pensei, não é verdade. Mas, na dúvida, é só pegar aquela mensagem, digitar na internet, fake news ou não, já vai ter o órgão buscando dizer se aquilo é verdade ou não, né? Então, e se ela fosse verdade do canal, é só digitar lá no CNN, www e tal, e ver se aquela mensagem está lá. Então, eu digitei para a pessoa, mostrei, realmente está aqui dizendo que é um fake news. O que isso nos mostra? Duas coisas. A pessoa que tem uma inteligência e ela está usando a enxada contra o seu patrão. Por quê? Porque ela está criando através do seu conhecimento, através da sua capacidade de inventar um discurso, de inventar leis e de colocar lá, pegar logotipo, criar toda uma pagininha lá falsa e jogar para enganar as pessoas e criar discórdia, criar mal-estar, criar, vamos se dizer, energias negativas. E a outra pessoa que acaba, no contexto que ela está, acreditando porque os outros acreditam. Acreditando porque alguém que ela confia passou para ela. Então a gente não deve passar nada, repassar, sem antes ver a veracidade. O ser humano muitas vezes ele quer acreditar em algo que ele entende sendo certo. E ele quer acreditar naquilo. E dentro desse aspecto, quando ele quer, ele acaba sendo, vamos dizer, cego diante do que está acontecendo. Ele não percebe realmente a questão negativa ali. Então essa é a inteligência racional, né? A inteligência da filosofia, de buscar a verdade, de não aceitar, de buscar a fonte. E a última inteligência, para a gente encerrando, é a inteligência emocional, que ela se faz extremamente importante. O que é a inteligência emocional? A gente vai falar aqui em emoção e sentimento. Emoção é quando está acontecendo algo comigo e eu estou ali, eu posso estar desesperado, posso estar triste, posso estar alegre, mas eu não percebo aquilo, eu simplesmente ajo de acordo com aquela emoção que me vem. Sentimento é a partir do momento que eu começo a identificar a emoção que eu estou tendo, percebo que o meu ato está referindo-se à emoção que eu tenho, então ele é sentimento, porque eu passo a sentir. Eu passo a perceber de onde vem aquilo. O que foi que me afetou, primeiramente? O que chegou até ali que me fez agir desse modo, né? Então, nesse inteligência emocional, eu começo a buscar, vamos se dizer, o pragmatismo, ou seja, o que é os atos que eu quero, onde eu quero chegar. A emoção está me dizendo para eu responder, para eu brigar com alguém, mas se eu fizer isso, qual a consequência deste? Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu começo a refletir sobre o que eu sinto, segurar o que eu vou fazer e aí sim discernir o que eu quero para a minha existência, para a minha vida. Quais são as consequências? Esse é pragmatismo, é prático. O que eu quero na prática? O que eu quero atingir? O que eu quero alcançar? Aquilo que eu exortar, vai ser bom ou vai ser negativo? No momento eu vou botar para fora, mas e depois? Quais as consequências deste? Quantas pessoas hoje estão presas em presídios? Quantas famílias estão sem pai por questões de falta de inteligência emocional? Por um minuto
de vamos se dizer, um aspecto de loucura, aonde a pessoa agiu sem pensar e dentro de uma ofensa, em dar ofensa, em receber ofensa, a gente acabou percebendo e vendo assassinatos, brigas. E a gente não precisa ir longe, né? A gente teve aqui no nosso bairro um assassinato há pouco tempo, por uma questão dessa, que a gente reza aí pelas duas famílias, é lógico. Tivemos agora em Santa Catarina mais um aí, pelo que a gente viu no jornal. Tempo atrás, por um cobrador aqui na região, foi cobrar uma conta também, e nesse contexto o cobrador acabou morrendo também de tiro. Então, essas famílias como estão agora? Essas pessoas, o espírito que voltou para o mundo espiritual. Jesus nos diz que nem sempre aquele que fere é o mais culpado, mas às vezes aquele que dá a primeira palavra. É lógico que ele está falando de mais culpado, porque os dois são culpados. Porque se um não quer, dois não brigam. Então a inteligência emocional ela é extremamente importante também para esses dias atuais. Então, para a gente, será que está passando o nosso tempo aqui? O papel do homem no mundo, do homem inteligente, é ajudar a humanidade a evoluir, ajudando a si próprio, ajudando o seu próximo. É só assim que a gente vai para frente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira.